Uma semaninha difícil, né? Mas o Senhor honrou a cada um aqui. E vencemos e estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos na presença de Deus mais essa vez. Motivo de alegria estarmos juntos, cultuando, louvando, adorando, bendizendo o nome do nosso Senhor Deus mais esta vez. Amém? Glória a Deus. Eu sei que os irmãos estiveram de pé já por alguns instantes, mas convido aqueles que podem ficar sobre os vossos pés, abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Abra sua Bíblia primeiramente em Provérbios, capítulo de número 13. Primeiramente Provérbios, capítulo de número 13. E o verso de número 10. Amém? Provérbios 13 e verso de número 10. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida que está aqui hoje. Amém? Cultuando a Deus conosco. Louvado seja o Senhor, porque aprove Deus Ele permitir chegarmos até aqui para louvar, engrandecer, entoar o nome santo dEle, abastecer as nossas baterias espirituais. Mas esse dia vim louvar o nome dEle por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem permitido acontecer na nossa vida, amém? Tudo existe um propósito, e eu tenho a mais absoluta certeza que os propósitos de Deus para você são infalíveis, amém? Deus tem um propósito para todos nós, e eu tenho certeza que o propósito ao qual Deus tem para você, o Senhor irá cumpri-lo. Então aquieta o teu coração, fique em paz, somente adore, louve ao Senhor, glorifique o nome dEle, pois Ele é digno de toda adoração. Amém? Provérbios, capítulo de número 13, verso de número 10, ele diz desta forma: a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Fecha seus olhos, permaneça com sua Bíblia nas tuas mãos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra, tudo que neles existe e habitam, Pai, estão sob o teu controle, sobre as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos para glorificar, exaltar, bendizer teu santo nome, por todas as coisas, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, glorificando o teu nome por quem tu és, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor, ó Pai, nos deu teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, a morrer por nós naquela cruz, derramar o sangue, ó Deus, naquela cruz por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida, o Senhor nos deu as lutas, o Senhor nos deu a adversidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu as batalhas, mas, ó Deus, todas elas nós vencemos. Obrigado porque o Senhor nos fez vencedores. Obrigado porque, independente de qualquer luta travada aqui, ó Deus, por teus filhos que se encontram aqui neste lugar, ó Pai, o Senhor está com as tuas mãos estendidas, guardando, protegendo, e assim como o Senhor fez lá no antigo Israel, o Senhor faz também nos dias de hoje, ó Deus. O Senhor peleja, ó Deus, as batalhas por nós. O Senhor nos instrui, nos ajuda, nos ensina, nos corrige, e tudo para que possamos viver uma vida melhor na sua presença, Pai. Por isso todas as lutas, todas as adversidades nos mantêm de pé, nos deixam mais fortes, ó Deus, e aumenta cada dia mais a nossa fé em Ti, porque sabemos que existe um Deus do sobrenatural regendo, ó Deus, tomando conta de todas as coisas, inclusive da nossa vida, e nada foge do teu controle, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para colocar a nossa vida em tuas mãos,
pedindo que o Senhor realmente nos ensine a andar na sua vontade, a andar nos teus caminhos, a fazer, ó Deus, aquilo que é reto aos teus olhos, para sabermos que estamos no caminho certo, para saber que estamos fazendo a tua vontade, estamos entregando o controle da nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor nos controle e nos leve aonde o Senhor quer que estejamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, nessa noite preencha cada espaço dessa casa, não deixe nenhum banco desses que aqui estão vazios, mas se assente nesse lugar de honra, Pai, preencha com a tua santa e doce presença. Enche cada um aqui, ó Deus, como se enche um vaso de azeite. Por isso eu convido cada um que se encontra aqui, tirar a tampa e deixar o vaso aberto para que o Senhor venha preencher. Esvazia-nos de nós mesmos, Pai. Tire do nosso coração agora o ego, tire do nosso coração agora a soberba, a prepotência. Tira do nosso coração agora, Deus, a preocupação com o dia de amanhã. Tira do nosso coração a angústia, o medo. Tire de dentro de nós agora tudo aquilo que possa impedir da tua santa e doce presença permanecer dentro de nós. Tire de nós agora aquilo que possa impedir do Senhor estar dentro de nós, da tua presença não nos encher. Por isso, Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra os nossos ouvidos, tire os comichões, tire as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira o capacete de bronze, tira, Deus, a pedra do nosso coração, para que nós possamos ouvir, guardar, aprender a Tua palavra todos os dias. Para que nós possamos, sim, aprender o que o Senhor tem para nós. Por isso, nesta mesma palavra, Deus, que o Senhor fala comigo me exortando, o Senhor fala com o outro, ó Deus, encorajando, o Senhor fala com o outro uma palavra de mansidão, o Senhor fala uma palavra de amor para com o outro, e o Senhor fala com cada um na sua multiforme graça, através daquilo que o Senhor quer transmitir, ó Deus, para nós. Por isso, no nome de Jesus eu te peço, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele transcreva esta mensagem no nosso coração, da forma que aprovar o Senhor, mas que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ouvir a sua voz nessa noite, ó Deus. Por isso, tire todo eu, ó Pai, de mim mesmo, preencha-me com tua presença, tira todo eu de cada um que se encontra aqui, ó Pai, que o Senhor venha tirar eles de si, e que eles venham ser cheios da sua presença, inunde-os com sua graça, com sua misericórdia, e que o Teu Espírito Santo assente-se ao lado de cada um e fale ao pé do ouvido aquilo que for da Tua vontade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e já agradecemos a Tua presença no nosso meio. Sente-se no lugar de honra dessa casa e assista esse culto que é para Ti, ó Pai, está sendo oferecido a Ti. A Tua palavra nos diz que o céu é a morada do Senhor e a terra é o estrado aonde o Senhor coloca os Teus pés. Por isso nós temos a mais absoluta certeza que o Senhor está com os pés aqui neste lugar, Pai. A Tua palavra também nos diz que os Teus ouvidos estão atentos às orações que são feitas neste lugar, pois este lugar é chamado casa de oração. E as Tuas mãos não estão, ó Pai, encolhidas, mas está sobre nós, Pai, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Amém. Os amados podem tomar os seus assentos. Provérbios capítulo de número 13. E no verso de número 10. Diz: a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Amém? Amém. Glória a Deus. E outros versos diz que em multidão de conselhos se acha sabedoria, e a sabedoria está nos cabelos brancos. Palavras de Salomão. E eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que Deus é o nosso mentor, amém? Glória a Deus. E se você tiver que pedir conselho para alguém, eu tenho certeza que você, como um homem de Deus, vai pedir conselho a Deus. Amém? Você, como uma mulher de Deus, vai pedir conselho a Deus. Pelo menos deveria ser assim. Mas se conselho fosse bom,
o ditado popular todo mundo conhece, por isso eu não completei, porque se conselho fosse bom, os outros no ditado popular, né? Como é que se completa? Vendi, né? Mas conselho ele não é bom, ele é ótimo. O conselho é maravilhoso, mas depende de quem vem o conselho. Nem todo mundo tem um conselho bom para te dar. Nem todo mundo te dá um conselho porque quer ver você crescer. Nem todo mundo te dá um conselho porque você talvez não quer ouvir o verdadeiro conselho que você merece ouvir. Às vezes a pessoa te dá um conselho, até aquele que vai alegrar seu coração, porque ele tem medo de te confrontar. E na maioria das vezes, quando você pede um conselho, você já tem a própria resposta, você só quer que alguém confirme para você, né, o que você está com desejo no seu coração. Então, na verdade, às vezes, na maioria das vezes, nós pedimos mais uma afirmação do que um conselho. A gente quer tomar uma decisão, a gente pergunta um ou outro, para saber se a decisão, o conselho dele, bate de acordo com a nossa decisão. Mas o conselho verdadeiro vem de Deus. Muitos são os planos, né, do homem, mas a palavra final vem de... Também está em Provérbios, os irmãos conhecem bem o versículo. E folheando as folhas da Bíblia, agora os irmãos podem abrir em 2 Reis, no capítulo de número 5. Vem uma passagem muito conhecida entre os irmãos, até aqueles que nunca leram, né, um versículo ou a própria Bíblia, conhecem essa história, pois é uma história relatada em desenhos animados, é uma história relatada em filmes, é uma história relatada em várias canções, né, vários hinos são relatados esse ato. E no capítulo 5, no início do versículo 1, fala de um homem chamado Naamã, muito conhecido na história do Antigo Testamento e na vida dos irmãos. Mas o verso que eu queria deixar de base, né, para essa mensagem, se encontra no verso 13 do capítulo 5, que diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te, e ficarás purificado. Nesse verso 13, é a continuidade da história que começa no verso 1, que é justamente quando aparece a história de Naamã, leproso, todo mundo conhece essa história, e ele leproso, e os versos no início é bem didático, diz que ele era um varão valoroso, porém leproso. E ele nessa situação, todo mundo sabe que hoje, né, a lepra ainda assim ela é muito mal vista, e quase foi erradicada, mas ainda existem aqueles raros casos. E nessa época era uma situação quase que letal, como hoje você recebe uma notícia de um câncer. Seria praticamente a mesma situação na época de alguém ouvir a história: você está leproso, você é leproso. Aquilo trazia um mal-estar muito grande para aqueles que acometidos dessa enfermidade, não só para ele, mas para toda a família. Porque a família precisava ficar longe, a família precisava se afastar, não tinha mais contato com os filhos direito, nem com a esposa, nem talvez servir no exército como ele servia. E Naamã, acometido dessa enfermidade, eu acredito ainda mais na situação onde ele residia, na Síria, não tinha o conhecimento que o povo de Israel tinha a respeito das curas ao qual Deus curava, os milagres que Deus havia feito no passado. Mas a história nos diz que em uma incursão ao qual eles estavam, eles levaram com eles como prisioneira, uma jovem israelita, e essa jovem serviu como serva da esposa dele.
E ela, ouvindo a história que o seu senhor, que caso Naamã estava cometido de uma lepra, ela disse: quem me dera, falando para sua senhora, quem me dera, se esse homem fosse lá na minha terra, em Israel, se viesse diante do profeta, o profeta oraria sobre ele, colocaria as mãos e ele seria curado. E ela só ouviu falar da história, e todo mundo conhece a história. A notícia chegou até ele, logo a história, quando chegou até ele a história do profeta, o rei o chamou, pediu para que ele fosse, levasse especiarias, levasse ofertas para o rei de Israel, e escrevesse uma carta ao rei dizendo: vai, eu vou escrever uma carta para o rei, você vai diante do rei, apresenta a carta, diz que eu te enviei, e que é para ele te curar. E chegou diante do rei, o rei falou, rasgou as suas vestes, e disse: quem sou eu para te curar? Você está querendo caso contra mim? Eu sou um homem, não posso te curar. E a conversa disso tudo chegou até Eliseu. E Eliseu, ouvindo a conversa, ele chegou para o rei e disse: não, pede para ele vir até mim, que saberás que existe Deus que cura. Em Israel, os irmãos podem estar acompanhando os textos. E quando chegou até Eliseu, Naamã, justamente com a sua caravana, para aqueles irmãos que já leram, ou às vezes não compreenderam, ou aqueles que ainda não leram para compreender, chegou ele com sua caravana para falar com o profeta, para que o profeta botasse a mão nele e ele fosse curado. Mas, antes dele chegar até aonde estava Eliseu, ele já pede para o seu servo ir lá fora e falar com ele: olha, vai lá e fala com ele para mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser sarado. Isso deixou Naamã muito furioso, porque ele vivia numa situação de luxo. Não era um homem que vivia em meio ao povão, mas ele vivia em meio a uma situação de luxo muito grande. Então ele ficou furioso, porque ele achou, nos próprios textos, nas palavras dele, que o profeta iria até ele, colocasse a mão nele, falaria em nome do Senhor, ele seria curado e saía de lá e tudo mais. Só que ele reclamou, porque o profeta não foi até ele, não falou diretamente com ele. Na mente de Naamã, o profeta deu a mínima para ele ali, esquecendo até pelo objetivo que ele tinha ido lá para receber a cura. Ele não foi para cumprimentar ninguém, ele foi para receber a cura. Nesse texto tão curto, que lendo do verso 1 até o verso 15, a gente, pegando vários ensinamentos, a gente consegue trazer vários deles para a nossa vida nos dias atuais, E Naamã, ficando furioso com tal situação, que não recebeu a honra ao qual ele achou que receberia, o profeta ir lá recebê-lo, colocar as mãos sobre ele, e que ele fosse curado naquele exato momento, e talvez no mesmo dia ele fosse embora, pois da Síria, exatamente de Damasco, até Israel, aonde eles estavam, Samaria, era aproximadamente 3 dias de caminhada, Hoje a gente faz com 8 horas de carro, mas naquela época, andando de cavalo ou a pé, ia dar uns 3 dias para mais um pouquinho, dependendo da região da Síria, demoraria 7 dias caminhando. Então vamos botar no mínimo 3 dias vindo, 3 dias indo, são 6 dias na estrada, para receber uma cura, que ninguém poderia fazer por ele, só Deus, para receber algo que só Deus poderia dar a ele, para receber uma cura que somente o Senhor poderia dar a ele. Era 6 dias de caminhada, no mínimo, para receber algo que só o Deus de Israel tinha para oferecer e tinha para dar. O mais difícil ele já tinha feito, que era chegar, que era tomar coragem de ir. O mais difícil foi ele tomar coragem ainda em casa e ir. O primeiro conselho que esse homem recebe foi o qual me trouxe a essa mensagem. O primeiro conselho foi que quando a jovem contou da história que haveria alguém que poderia curá-lo, aquele que ouviu, a sua senhora, não guardou para si.
Mas a primeira coisa que ela fez foi contar para ele: olha, eu ouvi dizer, ela falou que lá na terra dela tem alguém que pode curar. Então, se ela recebesse para ela e guardasse, ele não saberia, ou saberia depois. Mas ela contou para ele, incentivando-o ir. Quando a história chegou até o rei também não brecou, incentivou ele a ir buscar a cura. Então isso encoraja o homem a fazer certas coisas que ele sozinho não faria. Se tratando ainda de um general, de um comandante, né? Acostumado a dar ordens. Então talvez se dependesse somente da força de vontade dele, ele não faria. Por isso que é muito importante para o homem e para a mulher de Deus, primeiro, nunca guardar aquilo que não é para você. Se é para edificar a vida de alguém, fale. Deixa Deus te usar da mesma forma que usou aquela menina, que usou a sua senhora, que usou para falar com ele. Primeira coisa que a gente aprende numa situação dessa é: quantas vezes, eu tenho um exemplo disso, há muitos anos, eu nem lembrava, lembrei disso agora. Há muitos anos atrás, uma conhecida, muito conhecida do meio, chegou num dia, acho assim, ela ia fazer uma prova no domingo, mas ela contou na sexta para todo mundo: eu vou fazer uma prova. É mesmo? Vou fazer uma prova num concurso e tal, não sei o quê. E estava todo dia, há meses, conversando com todo mundo e tal, aquela coisa toda. Ela falou: vou fazer domingo. Aí eu comentei: mas por que você não falou para o pessoal que você ia fazer a prova? Não falei nada para diminuir a minha concorrência, né? Tipo, e a cristã, cara, serva de Deus, amiga de muita gente que cresceu juntamente com ela. Aí eu falo para você, cara, às vezes Deus passa longe de certas atitudes e a gente acha que aquilo é bênção. Se você quer o bem para o seu próximo, podia falar para todo mundo: irmão, tem uma vaga assim, uma proposta, todo mundo que puder se inscreve lá, amém? Aquele que estiver estudando leva vantagem, aquele que Deus tiver um propósito tem mais vantagem ainda. Mas fala. Às vezes é todo mundo no meio do servo de Deus, irmão, esconde a bênção do amigo, do irmão, porque não quer ver o amigo crescer juntamente com ele. Numa história dessa, dentro da casa de Naamã, estava o agente de cura que estava ali, que era aquela menina. Aquela menina abriu a boca, ela podia ficar quieta para ela. Não vou nem falar, eles me raptaram mesmo, estou longe da minha casa, estou trabalhando de empregada para eles aqui, eu quero é que morra. Talvez qualquer um aqui no meio de nós poderia pensar dessa forma, né? Me sequestrou de dentro de casa, tirou dos pais, da beira dos pais, me tirou da minha família, estou aqui trabalhando de escrava para eles, eu vou falar que lá tem Deus que cura, eu quero é que morra e que ela pegue também, que morre também, né? Mas ela, como uma mulher que cresceu no meio do povo de Deus, uma jovem, disse: olha, quem me dera se ele soubesse que lá na minha terra tem um homem que pode curar ele, tem um profeta de Deus lá, usado por Deus, que pode curar ele. Aquela que ouviu não ficou contente em só saber e contou logo para ele também: olha, existe uma esperança, mas é lá em Israel, né? Aonde eles desdenhavam de Israel. Tanto que logo depois, quando Naamã fica bravo com essa situação, ele diz: eu mergulhar no Jordão, esse rio sujo? Lá em Damasco existem 2 rios muito melhores do que esses, realmente eram muito melhores, e é muito melhor. As águas eram mais tranquilas, mais limpas, um rio com águas transparentes, diferente do rio Jordão, que a água era barrenta, né? Talvez qualquer um aqui ia falar isso. Não, vou batizar vocês aonde? Lá no Tietê, né? Mergulha aí no Tietê que você vai mergulhar. Eu mergulhar no Tietê, você é doido, eu moro no Marapari, tem 53 praias, meu irmão. Eu escolho qualquer uma delas e é mais limpa do que... Não, vou não mergulhar no Tietê, jamais vou mergulhar no Tietê. Vou para Guarapari, me escolho qualquer praia daquela lá, que é muito mais limpa que... né? E a gente esquece qual é o propósito, que a soberba toma conta do coração.
Por um instante, ele esqueceu pelo objetivo que ele tinha ido, que era receber a cura, independente de qual forma fosse que Deus usasse, mas ele foi receber a cura, ele já estava ali, era só ouvir o que o profeta tinha falado, e ele já tinha mergulhado e tinha levantado São, mas não, ele fica bravo, sai, vai embora andando, leva tudo que ele tinha trago para entregar, ele leva junto. Aí no meio do caminho, no verso ao qual nós lemos, os servos que estavam com ele, fala para ele: olha, Senhor, se ele te pedisse para fazer algo muito mais difícil, você não faria? Cara, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Você já está aqui, o rio está ali, o que te custa? Isso animou Naamã mais uma vez. Então ele volta, faz os 7 pulinhos que todo mundo conhece dentro do rio. Quando ele levanta na 7ª vez, o que acontece? Levanta curado. Para a glória de Deus, irmão. Mas Deus agiu na vida dele, através de várias pessoas, que talvez no meio deles não tinha significado nenhum. A serva, a senhora dela, os servos dele que estavam com ele, servindo a ele na viagem, talvez ele num cavalo, eles passaram 3 dias andando a pé, mas ainda assim eles: olha, se ele te pedisse para fazer algo muito mais difícil, você não faria? Ele só te pediu para mergulhar no rio, cara, vai lá, pula lá, você já está aqui. O que falta às vezes, irmão, na nossa vida, perto de nós, são homens e mulheres que te dão conselho de Deus para te animar, para te incentivar. São homens e mulheres de Deus, usados por Deus para te dar um verdadeiro conselho da parte de Deus, que te ajude, que te incentive, que te anime. E às vezes falta isso em nós para fazer com outras pessoas também, irmão. Às vezes falta em mim essa vontade de te dar um conselho, de falar algo bom da parte de Deus para você, de te dar ânimo, de falar: não, irmão, vai lá, você consegue. Olha, Deus mandou te falar isso, isso e aquilo. A gente não está vivendo isso no nosso meio. Cada um faz o que quer, a hora que quer, e quando você vê, o irmão já fez. Não te contou, não te falou, não falou nada para você. E você já fez, e às vezes deu errado, aí depois você vem pedir conselho. Depois que já deu errado, pediu conselho, irmão, pede antes. Ouve antes, ouve a voz de Deus antes, conversa com Deus antes de fazer. E às vezes você está querendo desistir, chega alguém e te empurra: isso mesmo, desiste mesmo, não vai não, não vou na igreja mais não, não vai mesmo não, é longe, né? Termina tarde, não vai não, não vai mesmo não, não vou lá porque eu não gosto de fulano, eu também não gosto não. E o homem e a mulher de Deus fazem ao contrário: não, irmão, continua indo lá, porque todo mundo lá está procurando justamente o que você também está procurando, que é Deus. Todo mundo está indo lá porque tem o mesmo defeito que você tem. Todo mundo está indo lá porque é pecador, todo mundo está indo lá porque é falho, todo mundo está indo lá porque precisa de Deus. Porque se você não precisasse de Deus, você estava do lado dele lá, dando ordem também. Todo mundo está aqui porque precisa de Deus, irmão. Não tem mais santo, nem menos santo, não tem o que... Não tem. O que carrega a estrelinha na testa, todo mundo está aqui porque precisa do mesmo Deus. E é isso que todo mundo tem que saber. Não, eu não vou lá porque eu não gosto de estar na igreja. Eu não vou lá porque é só no sábado. Eu não vou lá porque é só no domingo. Aí sempre tem alguém que te puxa para trás. Não, mas nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus que dão conselhos bons, como esses deram para Naamã. Porque por vontade própria ele não tinha feito, ele precisou de alguém para incentivar ele a fazer. Na maioria das vezes nós pregamos aqui aquele que puxa a frente. O pastor Alex pregou esses dias aqui sobre Gideão. Deus falou com ele e ele puxou, irmão. Ele puxou, foi milhares de pessoas, os milhares não serviu, então vamos para 20 mil, não serviu também, vamos chegar nos 300, vamos. Mas ele puxou. Não é comum a gente chegar aqui e pregar de alguém que era leproso, que era tudo isso e aquilo que a gente já costumou pregar por diversas vezes, falando de várias outras óticas através desses textos, mas não de alguém que na posição ao qual ele estava, ele precisou de um incentivo, não de alguém diretamente usado por Deus como o profeta. O profeta aqui está em terceiro plano nessa história. O profeta aqui está em terceiro plano na história, irmão. Ele não é o principal do texto. O profeta aqui, o principal do texto aqui são aqueles, Deus, primeiramente, e aqueles que Deus usou desde os pequenininhos, para poder falar com Naamã, para incentivar ele a fazer, irmão.
Às vezes o que falta em mim e em você é justamente incentivar alguém a buscar o milagre. Incentivar alguém a correr atrás. Vai mesmo, irmão, busca, vai lá, faz isso, busca e corre atrás. Vai, porque o seu milagre está lá te esperando. Sai uma vaga de emprego em qualquer lugar, primeiro todo mundo se inscreve, depois avisa, saiu uma vaga lá assim, hein? Quem quiser. Todo mundo hoje, irmão, o mundo te leva a se preocupar primeiro com você. O mundo leva você a se preocupar primeiro com você, depois com os outros. Não é? Na Bíblia, você se preocupa primeiro com os outros, porque quem cuida de você é Deus. Você se preocupa primeiro com as outras pessoas, porque quem cuida de você é Deus, irmão. E se o Alan pensa assim, ele se preocupa primeiro com as outras pessoas, porque quem cuida dele é Deus. Se o Zé Maria pensa assim, ele se preocupa primeiro com as outras pessoas, porque quem cuida dele é Deus. E se todo mundo pensar assim, Deus vai cuidar de todo mundo e você vai se preocupar com as outras pessoas, irmão. Se a gente deixar a ira tomar conta de nós por qualquer situação que for, a gente para de dar conselho para todo mundo. A gente só quer se alimentar e ficar para nós mesmos. A gente só quer comer e ficar para nós mesmos a palavra de Deus. A gente não quer levar essa palavra para ninguém. A gente não quer entregar uma palavra de bênção para ninguém. A gente não quer incentivar ninguém a fazerem as coisas. A gente não quer ver ninguém crescer, irmão, na igreja. A gente quer que todo mundo fique na mesma na igreja, mas essa não é a igreja de Deus, irmão. A igreja de Deus é um levantando o outro, é um empurrando o outro, é um incentivando o outro. E o maior ensinamento desse texto para mim, por mais que o milagre foi extraordinário, a cura de uma lepra, é como se alguém que hoje fosse curado de um câncer na nossa frente, irmão. É um milagre extraordinário. O que mais me chama a atenção aqui não foi na mão mergulhar 7 vezes no Jordão. O que mais me chama a atenção não, o que mais me chamou a atenção nesse texto foi justamente uma menina que era escrava, tinha todo motivo para ter raiva daquela família. Tinha todo o motivo para ter raiva daquele povo, irmão. Você foi tirado de dentro de casa, você foi levado como escravo, tirado do seu lar, do seio da sua família, para trabalhar de escravo para alguém. Você trabalha de empregado na casa dos outros e não gosta, irmão. Eu vi uma reportagem esses dias, não foi nem uma reportagem, foi uma menção na rede social. Alguém deve ter visto aí também, que toda vez que a mulher chegava para trabalhar, tinha uma etiquetinha na parede, na geladeira. Aquele, como é que é o nome daquele que lembrete? Esse trem aí. Todo dia que ela chegava para trabalhar, ela trabalhava 3 dias na semana de diarista. Tinha uma etiquetinha na geladeira e estava escrito assim na geladeira. Um dia estava lá 18 fatias, aí no outro dia estava 14, no outro estava 12, ela nunca entendia aquilo. Aí um dia que ela foi pegar abriu a geladeira, que ela foi fazer um lanche para ela, que ela pegou a bandejinha geralmente tem em casa, né, a bandejinha de queijo fatiado, de presunto, que ela botou na mesa, que ela foi botar no pão, o menininho veio correndo e falou: tia, não pega não, porque mamãe conta todo dia. Aí ela olhou, ela coçou a cabeça assim no vídeo, ela falou: deixa eu contar, ela foi e contou as fatias, 1, 2, 3, 4, 12. Aí ela olhou na geladeira, 12 fatias. Ela conta isso aqui todo dia. Eu vou comer também, mas não. Fechou. Aí foi lá, botou na geladeira de novo lá e ficou revoltada, irmão, e fez um vídeo e postou para todo mundo ver. Isso porque a patroa estava negando queijo para ela comer, praticamente. Imagina você ser tirado daqui, da sua cidade, levado você para um outro país, aonde você acordava servindo, dormia servindo, você fazia de tudo para aquela família sem ganhar nada, mal comida, né? Aí você ouve que aquele que te sequestrou, te levou para fora de casa, que o patrão está doente. Irmão, seja sincero, diante desse Deus que está dentro de você, o que você faria? O que você faria?
Se por muito menos você vê um caso na televisão, você fica revoltado com o camarada lá, ou com a mulher, fica pensando em matar. Na televisão. Você vendo um filme, você fica revoltado com o ator que é o vilão, fica querendo matar ele. E quando ele se salva no final do filme, você fica bravo com o filme. Ah, o cara viveu, deu um filme. Imagina você vivendo isso na vida real. Aí você ouve que o seu patrão está com lepra. Aonde ele começa a tirar a armadura e a roupa de dentro de casa, sai um pedaço da pele junto. Aí você tem que lavar a roupa dele, sujo de sangue. Você tem que lavar a roupa dele com um pedaço da pele dele que solta. Ele ia para um campo de batalha, ficava lá 15 dias, 20 dias no campo de batalha, com a mesma roupa, com a mesma armadura, com a mesma cueca. Aí você é a serva que está lá e tinha que lavar aquilo lá para ele. Imagina você no lugar dela, imagina você lá, fazendo isso. Aí num belo dia você está lá na cozinha, descascando cebola, chorando, bravo, com a faca cega. Aí você ouve a conversa no pé do ouvido, alguém conversando lá, na mata, mulher, não sei o que e tal. Aí, em vez de você falar, tomara que morra, você se enche, né, da presença de Deus que habita em você e diz assim: quem me dera se o meu servo soubesse que lá na minha terra existe um homem que pode curar ele. Quem me dera se ele soubesse. O texto, no início do texto, algumas Bíblias diz: oxalá, quem dera Deus se ele soubesse que lá na minha cidade, na minha terra, existe um homem que pode curar ele. E oxalá na língua original significa quem dera Deus, ou Deus quem sabe. Então ela se enche da presença de Deus, anuncia para aquela família que tinha tudo para dar errado, que existia um Deus, irmão, que poderia curar ele daquela situação. E da mesma maneira que a notícia chega nele, ele cria coragem de ir, chega lá e acontece tudo isso que nós citamos aqui, para que o milagre de Deus fosse revelado naquela vida, naquela família. E se você continuar lendo no texto, depois do 15, você vai ver: agora eu vou, e não existe outro Deus em lugar nenhum como o Deus de Israel. Um homem que adorava deuses estranhos, cultuava totalmente uma nação que cultuava Deus pagão. Agora volta um homem com autoridade, limpo, saiu leproso e voltou sarado para glorificar o nome de Deus, irmão, aonde ele andasse. Ele chegou já na cidade dele contando as maravilhas que Deus fez na vida dele. O mais difícil, irmão, o mais difícil, você está aqui hoje e você pode comprovar isso aqui. O mais difícil para você, até hoje, foi o dia que você levantou a mão para aceitar Jesus, irmão. Foi o dia mais difícil da sua vida. Não foi o dia que você casou, não foi o dia que seu filho nasceu, não foi o dia mais difícil da sua vida, foi tomar uma decisão e você tomou. Você está aqui hoje porque um dia você levantou a mão para aquele que é dono da sua vida, dono da sua salvação. Eu falo para você porque para mim foi o dia mais difícil. Eu vivia numa vida que um jovem nenhum queria sair daquela vida a qual eu estava. Na flor da juventude, eu fui para o culto 5 vezes para aceitar Jesus e o pastor não fez o apelo, eu tinha desistido. Aí eu falei ainda: hoje eu vou, se ele não fizer o apelo eu não volto mais. Aí quando saiu todo mundo da igreja, ele falou: eu estava esperando todo mundo sair da igreja, porque você estava com vergonha de levantar a mão esse tempo todo. Não é? Eu falei: é. Tinha um saco de cimento no seu braço te prendendo. Mas hoje eu te pergunto: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quero. Ele: então, vem aqui na frente. Eu fui na frente, fez o apelo, aceitei Jesus, e a partir daquele dia a minha vida mudou. Aí todo mundo fala: nossa, mudou para melhor. Sim, irmão, eu encontrei a salvação, mas pensa num caminho doído, irmão, um caminho doído, ardido,
que deu vontade várias vezes de voltar para trás. Aí eu falo para você, já chegamos até aqui, irmão. O mais difícil foi chegar aqui, foi aceitar Jesus, caminhar e chegar até aqui. Agora você quer voltar sem receber o que você veio buscar, irmão? Agora você quer voltar para trás só porque Deus não desceu do trono e veio falar com você pessoalmente? Assim como Naamã chegou lá, fez o mais difícil, que foi tomar a decisão de ir para um povo que subjugava. Não, eu vou lá, é a opção que eu tenho. Mais difícil ele foi, chegou lá. Quando ele chegou lá, porque de uma coisa que ele não recebeu, que ele não achou que seria, ele pensou em desistir e voltar. Você já chegou até aqui, ele chegou até lá e estava indo embora sem receber a cura dele, irmão, sem receber a bênção dele, estava indo embora. E quantos no meio de nós, irmão, fez o mais difícil? O mais difícil foi só esperar mais um pouquinho, irmão. Não esperou, desistiu antes do tempo, foi embora e não recebeu. Mas hoje você está aqui. E hoje existe uma pessoa aqui em cima, no lugar daquela menina, serva, dizendo que existe um Deus, irmão, em Israel, que pode resolver o seu problema. Existe um Deus em Israel que pode resolver o seu problema. Não existe problema para Deus que Ele não resolva. Espera só mais um pouquinho, não desiste antes do tempo. Muitos vão botar você para desistir, vão aproveitar que você está de cabeça baixa, vão te empurrar mais ainda para baixo. Muitos vão te puxar para trás. Poucos vão ser aqueles que vão te dar uma palavra de ânimo, dizer para você prosseguir. Mas prossiga, não desiste, porque se o tempo da cura ainda não chegou, ele vai chegar, irmão. Ele vai chegar. Amém? Se coloque sobre os vossos pés. Continua, fique firme, não desanime, permaneça fiel àquele que te chamou. Amém? A parte mais difícil da nossa caminhada já passou. Agora é só aguardar aquele que é chegado. Tempos difíceis ainda virão, momentos difíceis ainda virão. Mas o dia que você resolveu levantar a sua mão para Cristo, foi realmente o dia mais difícil da sua vida. Porque a mudança totalmente de vida e de caráter é você abandonar uma pessoa para trás e agora começar a viver outra vida. E se você já chegou até aqui, a palavra para você é: permaneça. Não volte, não desanime. Amém? Porque eu estou aqui e eu também preciso de ânimo. Mas se você precisa de uma palavra, de um ombro amigo, eu estou aqui. Aqui tem homens e mulheres de Deus que você pode contar. Amém? Da mesma forma que eu sei que eu posso contar com os homens e as mulheres de Deus daqui, eu sei que vocês também podem contar. São homens e mulheres que vão te incentivar a prosseguir para o caminho. São homens e mulheres que vão te incentivar a buscar a cura. São homens e mulheres que vão te incentivar a buscar o Senhor Jesus Cristo. São homens e mulheres que vão te mostrar o caminho certo. Como aquela menina mostrou: lá na minha terra, da onde eu vim, tem um homem que pode te curar. E esse homem, usado por Deus, realmente foi usado para curar esse homem. E o nome de Deus foi glorificado. Amém? Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Ó Pai, oramos para que o Senhor tome a cada um aqui agora, ó Pai, coloca as tuas mãos sobre as mãos deles. Ó Jesus, e que eles venham sentir a sua mão agora neste momento. Venham sentir o teu toque, venham sentir a tua voz. Ó Deus, e nessa oração nós pedimos que vem com teu fogo santo, ó Deus, toque-os da planta dos pés ao alto da cabeça. Dê a eles nesse momento, Pai, ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Que eles venham saber que o Senhor nunca ou jamais desamparou, que o Senhor nunca virou as costas para nenhum deles, mas que o Senhor sempre esteve no controle de tudo. O teu melhor, Pai, não é o meu melhor. O que eu quero, às vezes o Senhor não quer, o Senhor quer o melhor para mim. Às vezes nós perdemos, às vezes nós desistimos, na maioria das vezes dá vontade de parar. Aleluia! Mas hoje, nesta noite, Pai, o Senhor vem nos dar uma palavra de ânimo, dizendo que o Senhor nunca, jamais nos esqueceu, dizendo que o Senhor nunca, jamais esqueceu nenhum dos que estão aqui presentes, mas o Senhor carrega todos no colo, Pai. Que o Senhor aqui já curou, o Senhor aqui já transformou, o Senhor aqui já livrou, e com aquela gratidão que temos no coração ainda, ó Deus, pensamos um dia em desistir, em parar, em estacionar. Às vezes não sai da forma que queremos. O Senhor envia homens e mulheres a falar conosco, mas não é o que queremos ouvir, Pai. Mas eu sei que é o que nós precisamos ouvir. E obrigado, Deus, por falar com a tua igreja. Obrigado, ó Deus, por mostrar o teu amor para conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado e guardado cada um aqui neste lugar. Obrigado porque o teu amor está sobre cada um aqui neste lugar. Continue abençoando os lares, as famílias, cada um que se encontra aqui venha receber uma bênção especial da tua parte, ó Pai. E que o Senhor continue abençoando a tua casa, a tua igreja, a tua família. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, os abençoe, seja com eles. Se existe alguma coisa impossível para eles, Pai, não existe nada impossível para ti. Se eles esperam algo, ó Deus, da tua parte, um milagre, Pai, por favor, nós oramos e te pedimos, atenda as orações dos teus filhos, mostra a eles que o Senhor está ouvindo, e no tempo determinado pelo Senhor irá acontecer, irá chegar. Só não deixe nos desistir, só nos mantém firmes na promessa, só nos deixes guardados em ti, Pai, e continue falando conosco, Pai, e abrindo o nosso coração para guardar e ouvir a sua palavra. Nós queremos nos render a ti cada dia mais, e reconhecer a tua soberania sobre as nossas vidas. Nos ensine a te servir, a te adorar, nos ensine a te buscar verdadeiramente, Pai, a tua face, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade, e assim nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos te servir, glorificar o teu nome, e se porventura, como Naamã, estamos, ó Pai, incrédulos com o que o Senhor falou conosco, por favor, nos mostre, nos ensine, ó Deus, verdadeiramente, como fazer para alcançar a tua bênção, a tua palavra. Se porventura, ó Deus, estamos querendo desistir, como Ele quis desistir, envia homens e mulheres de Deus a nos dar ânimo e força e palavras de ânimo para continuar na caminhada, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós oramos e queremos receber esse teu Espírito de uma forma, Pai, que queima o nosso coração, que queima a nossa alma e deixa ela sedenta de ti, deixe ela ardendo por ti. Por isso, ó Pai,
Traz um avivamento sobre os teus filhos, toca-os da planta dos pés ao alto da cabeça, enche-os, ó Pai, com o teu óleo santo, até transbordar, Pai, da sua presença. Se estávamos desanimados até hoje, não vamos estar mais. Se estávamos pensando em voltar para trás, não vamos voltar mais. Se estávamos pensando em desistir, não iremos desistir mais. Vamos continuar a caminhada, porque grande é aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, assim nós oramos. Engrandecemos o teu nome. E obrigado, Deus, por mais esse culto que o Senhor nos permitiu participar para te adorar. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Estou?